Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós e que a gente possa ter uma conversa, né? Uma reflexão. E a gente está trazendo esse tema, senso e sensibilidade. Você pode notar que tem um doisinho aqui, porque é uma segunda parte. No início desse ano, nós fizemos uma palestra sobre o senso e sensibilidade. Nós exploramos bastante, trouxe bastante material, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Exploramos bastante a necessidade de nós trabalharmos o nosso senso, a sensibilidade. E o objetivo da noite hoje é um approach assim mais prático. Na verdade, a gente, vocês participaram das últimas segundas-feiras aqui. Eu diria que pelo menos nesse último trimestre do ano está convergindo para que nós despertemos um pouquinho mais, como espíritas, como cristãos, como trabalhadores, como servos de Jesus, como amigos da boa causa, amigos e aspirantes de trabalhar para o reino de Deus, começando com esse reino de Deus dentro de nós mesmos. Vamos ver se ele funciona aqui. Geralmente a primeira coisa que a gente faz, aperta esse rapazinho aqui, ele não atende, mas aí a gente vai para o plano B. Aí, eu adoro sabe, aquelas fotos que uma foto expressa mais de 1000 palavras, né? Estão me ouvindo bem? Tô retornando de uma gripe, então a voz estava assim meia igual de teenager, às vezes estava meia grossa, às vezes meia fora do compasso. Então nós vemos aqui duas crianças, a coisa mais linda, né? Então é até um pouquinho para falar no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo chamado Bem-aventurados os puros de coração. Eu achei bem apropriado essa foto. A gente vê uma menina e um menino. Mas eu queria essa menina, ela representa assim tipo a sensibilidade. E o menino ali que está com a mão na cabeça assim, ele representa mais o senso. No sentido assim, eu me transportei, quando eu vi essa foto, eu me transportei na foto, eu me vi nele e falei assim, meu Deus, eu não consigo orar. Ou sabe quando a gente tá acontecendo tanta coisa e você tem as palavras, você tem até o sentimento, mas fica embargado, as coisas não andam e fica difícil essa comunicação interior. É difícil a gente ter, às vezes, a clareza, né? Igual a Lívia fez uma abertura tão suave, tão nice, light. Essa passagem que Jesus fala, né? Quando você quiser falar com Deus, vai num lugar reservado, né? Busca a intimidade. E essa intimidade é dentro de nós mesmos. Não adianta você estar né? Não é um ambiente externo, é o que está dentro da gente. Então, às vezes, a gente tem realmente essa dificuldade do silêncio interior, da gente fazer aquela conexão, mas, um dos pontos um dos pontos aqui também que a gente quer fazer esse approach mais prático, é que se vocês já devem ter notado, a gente fala bastante, é sempre assim, o Márcio está aqui, tem outros palestrantes aqui que estão aqui também, a gente sempre traz essa mensagem da necessidade de fazer a reforma íntima. Reforma íntima, necessidade da gente se conhecer, né? A doutrina espírita faz muitos convites, mas aí a gente fica às vezes, e daí, como é que eu faço essa reforma íntima mesmo? Será que né? A gente às vezes começa, não termina, não sabe por onde começar, ou então agenda, né? Vou começar talvez daqui a 3 meses, ou então uma hora vou ficar inspirado, a gente fica assim, vou ficar inspirado, vai acontecer. Mas o que acontece é que, inclusive numa das passagens aqui, vocês não fiquem chocados, tá? Perdão aqui, eu passei que interessante. Eu passo aqui, ele fica lá. Uma passagem do Evangelho, Jesus, ele diz o seguinte: hipócritas,
me amam muito com os lábios, mas muito distante eu estou do coração deles, né? Uma passagem que os apóstolos vinham e pediam, não, olha só, o povo, está todo mundo pedindo aí, Senhor, dá para fazer alguma coisa especial? E Jesus, ele fala aí essa passagem dos hipócritas, que nós temos essa hipocrisia dentro de nós, mas não só necessariamente no sentido negativo, né? Vamos colocar essa hipocrisia nossa como nós não estamos completos ainda. Nós ainda não nos depuramos o suficiente para vencer esse lado da hipocrisia dentro de nós. Muitas vezes é porque a gente não chegou na maturidade moral para fazer esse despertamento. Então, em vez de usar a palavra hipócrita, vamos usar sensatez, né? O senso, o bom senso, é o bom senso moral, né? Essa transformação, essa necessidade da gente vencer a hipocrisia que vive dentro da gente, né? Nesse sentido da gente procrastinar. Eu, por exemplo, eu sou um grande procrastinador. Porque um pouco parte da minha personalidade, você quer sempre fazer muita coisa. Aí você abre várias frentes. E, né, muita iniciativa e pouca acabativa. Aí você tem que gerenciar prioridade e tudo aquilo. Mas faz parte da personalidade da pessoa, não está errado. Mas a gente tem que ter esse senso de tentar vencer todos esses obstáculos externos. Para a gente, somente o senso e sensibilidade caminham juntos. Não tem como você tirar proveito desse ser sensível que nós somos, e essa é a nossa essência, né? E a gente vai falar um pouquinho mais. Da última palestra, eu só trouxe um slide para a gente dar uma relembrada. Então, é nesse sentido que a gente aborda a necessidade do senso e da sensibilidade. A gente vai explorar um pouquinho. Eu vou tentar cobrir todo o conteúdo da palestra nos primeiros 5, 10 minutos, porque daí a gente pode ficar mais tranquilo e explorar os temas paralelos. O reino de Deus está dentro de vós, né? Jesus já falava. E aí vem, né, esse grande desafio. Como é que eu consigo, voltando na foto lá do menininho, né? A gente sabe. Por quê? Onde que está escrito a lei de Deus? Nós já temos isso, né? Alguém se lembra? Consciência. Então, o reino de Deus, a lei de Deus, as leis morais, né, a gente trouxe, veio já desde os mais antigos, remotos tempos, com a primeira revelação. Aí veio Jesus, trouxe o Evangelho, aí vem a doutrina espírita, traz essa facilidade, todo esse ferramento da transparência, do nosso progresso. Mas a gente ainda tem muita dificuldade. Eu tenho dificuldade, às vezes, de encontrar o reino de Deus dentro de mim por conta, às vezes, da minha personalidade, ou às vezes às vezes não, com certeza, né? A gente está numa rota de evolução e às vezes a gente se distrai e perde um pouquinho essa conexão tão pura que a gente tem, e é onde a gente, às vezes, tem muito senso, pouca sensibilidade, ou às vezes sensibilidade sem senso não caminham junto. Vamos falar um pouquinho mais. Eu falei que eu trouxe o último slide. Adoro essa foto de Jesus. Esse aqui é o slide que a gente abordou na última palestra. Está no Sedes Perfeitos, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Interessante que quem estava aqui na palestra da segunda passada com o nosso irmão Humberto Fábio? Levanta a mão, por favor. Quem não estava, eu sugiro, por favor, assista a palestra do nosso irmão. Ele falou sobre os seres perfeitos. Humberto Fábio é um palestrante assim, que tem uma facilidade, a mensagem dele é excelente, mas ele
ele estava bem inspirado na segunda passada, todas as palavras dele são incríveis, mas eu comentei que a gente está convergindo assim nesses últimos meses do ano, para a gente trabalhar mais esse dos sejos perfeitos, que a gente fala da perfeição, não, mas nós não somos perfeitos, né? A gente fazer as coisas erradas é humano, né? Então, ser humano não precisa ser perfeito. Mas nós sabemos da necessidade que a gente vai chegar na nossa perfeição um dia. Mas às vezes fica muito utópico. Né? Quantas encarnações para frente? Com o tempo. Não. A mensagem do Alberto e a mensagem nossa da noite é que não é aquela perfeição absoluta ainda, mas é a gente perseguir, a gente se colocar no caminho da perfeição, a gente conseguir tirar essas distrações que a gente tem, que tira da gente essa sensibilidade. Quanto mais sensível e quanto mais a gente está fazendo bom uso da nossa razão e das nossas ações, né, com tudo isso que a gente já tem, a gente consegue ter uma vida mais feliz, mais completa. E a gente não cai naquela... Perdão, antes de passar. Nessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala o seguinte: provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observam. É que nem Jesus disse. Eles têm olhos de ver, mas não enxergam. Têm ouvidos de ouvir, mas não escutam. Porque falta a sensibilidade. Tem os sensos, né, nesse caso, físicos, né, a ciência é material. Allan Kardec está se referindo aqui à dificuldade enquanto nós estamos encarnados. Porque enquanto nós estamos aqui encarnados, é que nem um pássaro numa gaiola. A gente está desprovido de muitos privilégios e muitas faculdades que nós temos enquanto seres espirituais plenos. Quando a gente entra nessa encarnação aqui, a gente vem mesmo, prova, expiação, são provas para nós e expiações para a gente resgatar, para a gente crescer, para a gente fazer melhor. Enquanto nós estamos espíritos encarnados, nós temos realmente dificuldades que nós não temos tanto enquanto nós estamos, né, na vida espiritual. Porque na vida espiritual nós temos acessos à assistência e o amor assim incondicional dos nossos irmãos. Enquanto a parte essencial, que é o nosso ser, exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar de maturidade do senso moral. Aí nós estamos falando do que a gente está abordando. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Ou seja, nós já somos seres essenciais, nós já temos essa conexão com Deus. Nós já temos o reino de Deus dentro de nós. Mas de novo, né, quando aquela passagem que Jesus está lá no Monte das Oliveiras, não sei se vocês se lembram dessa passagem no Evangelho, em que ele pede lá para Pedro, João lá, vocês ficam aqui, fiquem em oração, firme. Porque ele estava tendo, na verdade, ele precisava do apoio daqueles apóstolos, porque ele estava tendo um contato direto ali com Moisés, com Elias, e eles se materializaram, né? E Jesus precisava daquela energia. Mas aí, Jesus, é claro, né? Não dependia deles, mas pediram para eles colaborar, e Jesus voltou e os dois estavam dormindo. Aí o que vocês estão fazendo? Falei para vocês ficarem orando firme, fica na vibração. Mas é que era muito tarde, estavam cansados. Aí Jesus fala, né? O espírito até que está tentando, mas o corpo ainda é fraco, né? Ou seja, enquanto nós estamos encarnados, a gente tem muito desses obstáculos, a gente tem que vencer, porque a sensibilidade nossa, ela fica presa. Um pouquinho mais para frente, a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, nos Seres Perfeitos, a passagem sobre
o que é o verdadeiro espírita, né? O espírita sincero. E aí o que ocorre também é que a gente se dá conta. Quando a gente começa a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente começa a refletir. Eu estava até buscando falar para a Lívia, não dá para postergar a palestra, essa é a minha segunda palestra do ano. A gente se sente assim tão insensato, né? Hipócrita em recuperação, que é difícil a gente vir aqui e falar de uma coisa tão profunda e a gente vê tantos problemas dentro da gente, né? E às vezes cada um tem um mundo diferente, tem uma realidade diferente, a gente tem que lidar com as nossas imperfeições. Mas aí quando a gente se dá conta, meu Deus, quanto trabalho tem que fazer ainda? Não dá para subir ali e falar. Eu vou ter que... Mas aí, né, a gente tem que encarar, a gente tem que ir em frente. Mas nessa passagem, né, eu convido a todos para lerem, a gente fala muito do espírita, que ele é sincero, ele se dá conta disso, né? O verdadeiro espírita não é aquele que está sendo exemplo, né? E talvez seja até uma expiação para nós, para a gente vir aqui, a gente se expor mesmo, a gente falar, para a gente dar o exemplo que nós estamos nos esforçando. Porque é essa sinceridade da gente tentar enxergar esse tanto de hipocrisia que a gente ainda está lutando, né? Porque se a gente não estiver fazendo um esforço todos os dias, se a gente não estiver fazendo lá o que Jesus falou, está faltando, tem vontade, mas não tem ainda o empenho necessário para fazer o que é preciso. Então, o espírita sincero, o espírito ele está se devotando, está se entregando agora, não é só para essa vida. A gente está com o olho no futuro. A gente não pode viver e perder essa oportunidade de fazer essa conexão com a realidade espiritual que nós somos e que nós precisamos nos relacionar. Nós temos que ser essa luz que não pode ficar escondida embaixo do alqueire, né? Inclusive, por se tratar a Lívia comentou, né, 6 anos da minha experiência quase morte, que eu realmente eu tive uma parada cardíaca, eu comecei coisa de algumas semanas, eu comecei a ter umas experiências, né, nos meus desprendimentos à noite. Não acontece com alguma frequência. Aí eu tive alguns contatos com, né, meu mentor pessoal ou algum amigo que se sentiu sensibilizado e queria... eu comecei a ter algumas dúvidas e se estava chegando o meu momento de ir definitivamente, né? Por quê? Porque quando eu tive essa parada cardíaca, essa aqui foi né? Parece uma foto, mas é um... Estava mostrando isso para o meu filho esse dia, quando eu estava preparando, ele falou assim, nossa pai, como é que ele tirou essa foto assim? Eu falei assim, mas isso aqui é representando que, né, o meu espírito se desprendeu. E foi o nosso querido Omar Joel que fez esse trabalho. Aí ele falou assim, mas peraí, ele estava lá na hora que ele viu, e como é que ele te... Eu falei assim, não, filho, não, ele é profissional, ele fez no estúdio, ele entendeu, mas ele estava perplexo. Então, a gente teve o grato presente, né, de ter essa moratória, de ter uma continuidade. Mas a gente tem alguns marcos na nossa vida que dão assim, que abalam bastante a gente, né? Eu havia perdido meu pai quando eu tive essa experiência, faziam 3 semanas. Perdido não, né? Me despedido dele. Eu cheguei lá em tempo, um dia antes, e ele tinha problema de Alzheimer.
Mas muito próximo, nosso relacionamento familiar, nós somos muitíssimos próximos com meu pai e com a minha mãe. Então, isso aconteceu 3 semanas depois e, graças a Deus, deu tudo certo. A gente teve... O meu médico disse que eu tive a pior sorte do mundo e a melhor sorte do mundo ao mesmo tempo. A pior porque, no meu caso, foi um problema elétrico, porque eu não tenho problema cardíaco, razoavelmente uma saúde boa, não tive nenhum problema cardiovascular. Não foi um ataque cardíaco, foi uma parada cardíaca, porque faltou um impulsozinho elétrico. Isso aí foi o suficiente para eu ter uma parada que o coração parou, você fica sem respiração. Eu fiquei 11, quase 12 minutos com o coração parado, sem respiração. A ambulância, quando chegou, eles não conseguiram me ressuscitar no ambiente, no local que eu estava, somente a caminho do hospital que eu consegui ser ressuscitado. Mesmo assim, já estava praticamente os órgãos em falência, as minhas chances eram assim, quase... se eu sobrevivesse, as minhas chances de ter um estado vegetal assim bastante significativo eram bem altas. Mas deu tudo certo. Vencemos. Mas eu comecei a ter agora, antes, né? A minha mãe faleceu em junho desse ano. E são esses acontecimentos na vida da gente, mexe muito com a gente. E eu comecei de repente, às vezes, porque a gente fica bastante sensível, né? E aí, nessas minhas visitas, né, nos meus desprendimentos, eu questionei se estava próximo à minha partida definitiva, para mim, já me preparando. E eu já comecei, na verdade, fazendo essa preparação, né? Eu falei assim, vai ser difícil e tal, mas eu comecei a ter um comportamento assim mais, né, positivo, mas já me preparando e já, tipo assim, quase me convencendo né, que estava na minha hora de ir para o plano espiritual. Eu tenho criança pequena. Na verdade, eu aumentei a minha família esse ano. Tenho 3 filhos em casa e 2 que não estão mais em casa, já estão grandes. E então, o mentor, o nosso amigo espiritual, ele falou assim, você não se lembra quando você fez essa pergunta lá atrás? Eu me lembro. E aí, qual que foi a resposta? Eu falei assim, não, é entre eu e Deus. Então, o nosso destino, nosso futuro já está gravado, mas o momento da decisão entre nós e Deus. O importante que eles me falaram, pelo menos o que eu pude captar dessa mensagem toda, assim, não fica preocupado com a sua, em se preparar assim, dessa forma, para a sua partida. Não é assim que deve ser feito. A sua premissa deve ser você, né, como o Espírito sincero, você está fazendo tudo que você tem capacidade de fazer, você está empregando, você está colocando todo o seu empenho para que você e todos que estão do seu lado, sua família, você está fazendo tudo que você pode fazer por você e por eles? Não adianta, então, você se preocupar em se preparar para a sua partida, você tem que, né? E aí, eles, uns 2 slides para frente, eles até me passaram, né, uma formulazinha da gente sempre viver em ciclos. Ou seja, eu estou no meu 6º ciclo, então a cada 10 anos é como se você tivesse uma vida de 10 anos. Dos 0 aos 10 anos, a gente é um ciclo da nossa vida que a gente é totalmente dependente dos nossos pais. Dos 10 aos 20, nós é semi-independente, que nós somos, né, aborrecentes e início da juventude. Mas aí dos 20 para frente nós somos, né, usando nesse arredondamento, nós começamos a viver uma vida praticamente mais independente. É claro, né, você está na universidade, essas coisas. Mas dos 20 aos 30 é um ciclo importantíssimo. Dos 30 aos 40 é como se a nossa vida, nós realizássemos mais dos nossos 30 a 40, porque dos 20 aos 30 a gente está construindo, né, muita coisa. Dos 30 aos 40 a gente já
está começando a colher algum fruto disso. Aí dos 40 aos 50, a gente começa a entrar num ciclo de maturidade. Pelo menos é o chamamento que a gente tem. E daí, dos 50 aos 60, é a gente continuando afinando essa maturidade moral, e é onde a gente cai na consciência de que, será que eu estou fazendo tudo que eu posso fazer para mim e para os outros que estão próximos e os outros que não estão tão próximos? E aí até me caiu na consciência, era um negócio assim, nossa, na sexta-feira passada, falei assim, está fazendo 6 anos dessa minha experiência quase morte, dos meus 6 anos de vida. E nós tínhamos aí, né, aí caiu a ficha do hipócrita em recuperação, do insensato. Nós recebemos uma doação de um defibrilador, que foi o que eu não tinha na época, quando aconteceu comigo. Se tivesse um defibrilador automático, que você vai lá dar um choque, talvez não teria passado o perrengue todo que nós passamos, porque menos de 10% das pessoas que têm a parada cardíaca não sobrevivem. E aqueles que sobrevivem ainda têm as chances, aí se reduz ainda pela metade, de não conseguir passar pelo processo, né? E você fica realmente, depois de 3 minutos sem respiração, as suas células do cérebro começam a falir mesmo. Aí nós tínhamos essa caixinha, essa máquina, num armário aqui no escritório nosso, acho que foi faz mais de um ano. Não sei exatamente, não me lembro exatamente a data. Foi um colaborador do centro, deu essa doação, e aí eu falei, a gente vai precisar, vamos instalar então, a gente deu um cursinho aqui de como usar, aí veio a pandemia, aí a gente foi, né, deixou lá e tal, procrastinamos. Aí, esse final de semana, nessa sexta-feira, chamei um colega e a gente instalou lá a caixinha. Aí a gente se deu conta que a bateria tem mais só 1/4 de vida, a gente aproveitou, deu uma olhada nos extintores, os extintores também a gente está precisando dar um update. E um exercício que a gente me fez bem, mas ao mesmo tempo assim, nossa, não custou nada, né? Tantas coisas que a gente coloca assim, né? A gente coloca na nossa lista, eu preciso fazer. Mas qual que é o nível de importância disso? E a gente começa a ter um problema de administrar tudo isso, porque você começa a encher muita coisa na sua caixinha, não, uma hora vai dar certo. Não vai acontecer. Então, hoje, a gente gostaria até de fazer até um anúncio público que existe uma caixinha lá. Eu espero que nunca a gente precise, é que nem seguro. Você tem, mas você gostaria de nunca precisar usar. E a gente tem, alguns de nós aqui temos, né, um treinamento e tal, tem muita gente que está na área médica aqui também, está em cima do bebedouro, se chama AED, Automatic Electronic Defibrillator. E aí, é automático lá. Pelo menos a gente ganha tempo, a gente, né, se tiver uma dificuldade, a gente pode usar lá o equipamento e a gente não sofre aquele problema de esperar até a ambulância chegar. Essa aqui é a palestra que a gente fez lá atrás. Eu não consegui trazer o som aqui. Eu não consegui trazer o link do Fox News, mas a gente colaborou com uma matéria deles. Mais para frente aqui. Since a near fatal cardiac arrest in December. My friend performed CPR on me. Saved my life. His life literally flashed before him during a company Christmas party. The last thing that I remember is just I felt like a wave here in my chest, but I didn't feel any pain. With no heart disease or other problems, Valdo was having sudden cardiac arrest. He fell media, please. unconscious. He woke up 2.5 days later in the hospital.
He has no memory of what happened in between, but he knows his coworkers saved his life. I don't even have words to say that my life has a different meaning coming back from this. 3 work colleagues familiar with CPR were at the party too and immediately jumped in. Andre Marquez had last taken a course in high school. She started, yeah. She started. And then she asked me if I was ready to take over, and I was like, yeah, sure. And I took over and just worked. Most people feel helpless in such situations because they don't know how to perform CPR or they're afraid of hurting the victim. At the Heart Association, we like to say that any CPR is better than no CPR at all. Sherelle Razi teaches CPR for the Heart Association, which is urging people to learn the simple method known as hands-only CPR, performed to the beat of disco hit Stayin' Alive. So between the breastbone, you want to set up your hands correctly, arms straight, back straight, and you want to push down. Stayin' alive, stayin' alive, stayin' alive. Yeah. There are now ads like this one further encouraging knowledge of hands-only CPR. Disco can save lives. Yes. Locally, the Orange County school system is now requiring high school students to learn the method, and both Mayors Buddy Dyer and Teresa Jacobs say it's their vision for every citizen to be trained in the next few years. As for Valdo, doctors still don't know exactly what happened, but he's making a full recovery. It's surreal to hear that, like, you helped save someone's life. It's something else. Acontece, eu fiquei... Pronto, vocês têm que assistir a palestra lá, tá? Visitem o nosso canal. Como é que eu fecho aqui? Visitem o nosso canal no YouTube. Perdido aqui. E vocês podem ver com mais detalhes, né? A gente não vai entrar aqui no... Como é que eu saio daqui, Rafael? Ok. Ele vai lá. Então, visitem o nosso canal no YouTube. A gente também tem a gente fez um trabalho bacana, o Omar, ele tem um estúdio, né? Colega nosso aqui do centro, e a gente fez um videozinho da minha experiência espiritual. Embora ela falou que não tem experiência, é que ela não quis, eles não gostam de falar da parte espiritual, porque ia, tipo, sobrecarregar o trabalho foi feito para a American Heart Association, então eles não queriam desviar muito o foco, era mais CPR. Então, como não teve essa parte, então nós fizemos nós mesmos um videozinho da minha experiência. Então vai lá no nosso canal do YouTube, é bom, a gente tem bastante material lá, tem esse trabalho que se chama O Romper do Teto, aí a gente explica como foi exatamente, e fiquem à vontade para ir lá. Mas aqui, nesse nosso ciclo, que esses nossos irmãos espirituais estavam falando, foi exatamente isso. A cada 10 anos, nesse nosso ciclo, a gente tem que estar sempre avaliando como que nós estamos fazendo a nossa evolução, como que está o nosso progresso. Você não precisa esperar 10 anos para saber como está. A gente tem que ter uma certa disciplina, mas o importante é a renovação. Então, a nossa reforma íntima, ela não pode ocorrer sem a gente estar fazendo essa entrega primeiro a Deus, que eu quero fazer isso, e você vive a vida com mais objetivo. O que eu posso fazer mais e melhor? Inclusive, são essas as mensagens que nós estamos recebendo aqui nessa casa, para nós espíritas fazermos mais e melhor, como casa. Então, essa aqui está no Evangelho, no Pensamento e Vida do Emmanuel, né? Do Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, na parte que fala sobre leis do amor. Eu não me lembro o capítulo, não tem a referência, mas diz o seguinte: tudo que foge à lei do amor e do progresso, sem a renovação e a sublimação por bases, gera o enquistamento mental. Aí eu sublinhei aqui porque enquistamento significa estagnação. Então, se a gente não se renovar
a gente fica estagnado. A gente fica totalmente estagnado. Que nada mais é que a produção de nossos reflexos pessoais acumulados e sem valor na circulação do bem comum, consubstanciando as ideias fixas em que passamos a respirar depois do túmulo, a feição de loucos autênticos por nos situarmos distante da realidade fundamental. Sublinhamos realidade fundamental. Infelizmente, muitos de nós, né, a gente se prende tanto aqui e agora, e a gente não tem esse relacionamento do nosso ser essencial, a gente não traz essa vida, essa sensibilidade que nós devemos trabalhá-la sempre, e a gente acaba, quando nós passamos quando chega a nossa hora, né, estamos preparados, a gente corre o risco de fazer muito parecido com o que fez o nosso irmão André Luiz. A gente vai para um local que a gente, de repente, esperava estar num lugar de contemplação e tal, e a gente vai se encontrar num local que não é tão agradável igual a gente gostaria que fosse. Por quê? Porque nós estamos ainda com ideias fixas. O nosso pensamento está tão voltado só no aqui e no agora e nas minhas limitações e não como vencê-las, que a gente tem esse obstáculo, que a gente pode vencer. Se a gente, né, ele até coloca a feição de loucos autênticos, né? E infelizmente a gente vê, né, nos nossos trabalhos a gente vê que muitos dos nossos irmãos, eles vêm assim com ideias fixas que às vezes nem se deram conta que já desencarnaram. E a gente precisa trazê-los para uma realidade e conversar, e aí eles acordam, tem aquele despertamento e eles conseguem ir para o lugar de assistência onde eles precisam ir. Mas o importante é que nós não fiquemos longe, distantes da realidade fundamental. A realidade fundamental é o nosso ser espiritual, o nosso ser eterno. Não viver como se nós tivéssemos essa vida limitada e a gente se renovar nesses ciclos. Então, pelo menos isso foi o que eu interpretei da mensagem que eles me passaram. Eu falei assim, Valdo. Aí eu perguntei, mas como assim? A cada 10 anos um ciclo, então tem que esperar? Não. É assim, olha. No seu primeiro ano, do seu ciclo, você visualiza, você constrói o que você quer fazer durante aquela sua vida de 10 anos. Aí, os 3 anos, você dá uma avaliada e acaba no 5, que é a metade, e você vê o quanto progresso você já fez e o que você precisa vencer ainda. Geralmente, na metade desse ciclo de 10 anos, sempre acontece algum evento marcante na nossa vida. E eu comecei a fazer uma análise e para mim fechava sempre direitinho. Primeiro filho, né, a primeira casa, quando eu tive algumas coisas marcantes, os falecimentos, a minha experiência. Então, a gente tem que estar preparado, né? Aí me veio a mensagem. Não é para a gente ficar lá preparado com a malinha pronta e nem esperar que quando a gente despertar no lado espiritual da vida, que é o lado verdadeiro da vida, quando a gente estiver de retorno para casa, a gente não esperar ficar numa atitude de contemplação. A nossa atitude no plano espiritual é de serviço. Jesus não está lá, Jesus e toda a sua falange de colaboradores, eles não estão lá nos esperando para a gente ficar contemplando, ficar olhando para a montanha, né, ou com filosofias e palavras lindas. É serviço porque nós temos, quanto mais forte, mais adiantados nós temos, mais responsabilidade nós temos de ir lá e levantar aquele que está caído, de ir lá e levar mais luz, de ir lá. Quanto mais avançado em luz, mais nas trevas nós devemos ir, porque nós conquistamos aquela condição. Então, esse plano de renovação, quando a gente passa do meio do 5 para o 10, você começa de novo. Mas, ao final, a gente tem que estar
encontrando esse reino de Deus dentro da gente, a gente tem que ter vencido aqueles obstáculos das distrações. A gente tem que procurar se renovar, que nem Paulo diz, a gente tem que deixar o homem velho, a mulher velha para trás e se renovar. Conforme a gente vai ficando mais maduros, a expectativa e a nossa esperança é que nós tenhamos mais crescimento moral, que a gente cresça mais nesse senso moral, que a nossa sensibilidade em usar o poder do nosso espírito, que a gente usa assim, a gente fala que o cérebro, a gente usa uma fração só do cérebro, a gente usa uma fração ainda menor do nosso ser espiritual. Se a gente colocasse isso em ação, nós poderíamos estar tendo um relacionamento com seres queridos que já foram, ou então com os nossos mentores, com os nossos amigos, com os nossos... A gente trabalhar essa comunicação, a mediunidade que existe dentro da gente, que nos permite a ter essa... Né? A gente não precisava ter esses insights somente nos nossos sonhos. A gente poderia ter um ambiente, um relacionamento com o plano espiritual mais efetivo, para nos ajudar mesmo. E a gente não ter que ficar, será que eu entendi correto? Porque é muito quebrado, né? Quanto mais a gente não se liberta dessas mazelas que a gente tem do dia a dia, mais quebrado, mas quanto mais a gente vai se depurando, mais a gente vai trabalhando a nossa sensibilidade, quanto mais a gente vai se evangelizando, mais perene, mais claro, mais límpido, aquela água turva que começa a ficar mais tranquilo e a gente começa a receber os frutos disso. Um pouquinho mais para frente aqui. Então, nós estamos aqui, o nosso irmão Godinho, né, o seu Godinho, que é presidente da FEB, ele esteve aqui nas 2 segundas-feiras passadas. É isso? Ou 3? E uma das coisas, se vocês não estavam aqui naquela segunda-feira, eu também recomendo fortemente para assistir a palestra. É a vantagem da nossa mídia lá, graças a Deus temos sempre os nossos colaboradores lá ajudando, fica gravado. Não pôde vir naquela noite, vai lá, assista. A palestra dele foi assim, tão, eu diria assim, libertadora, uma simplicidade, mas a fala dele foi uma convocação, é um despertamento. E realmente eu não sei quem estava naquela noite, mas se não recebeu um despertamento naquela noite como espírita, como trabalhador espírita, nem se a gente não for espírita, só o fato de nós nos considerarmos filhos de Deus cristãos, que estamos aqui não só pela gente, a gente tem um objetivo maior. Foi realmente muito boa. E o que a gente tem aqui, nós estamos numa casa espírita, né? Que é o nosso acrônimo, hotel. Né? Vamos passar lá o que é o hotel, né? O H do quê? Que é o que é uma casa? O que é uma casa espírita? O que nós somos aqui? Um hospital. E nós estamos lá na caminha, na maquinha lá, né? Mas nós temos lá os médicos, os nossos irmãos espirituais que têm uma misericórdia com a gente. Se vocês querem conhecer representantes de Jesus, os mentores, o trabalho, a paciência, o quanto eles nos perdoam o tempo todo, porque realmente nós somos muito limitados. Nós não somos nem enfermeiros, porque eles têm lá uma equipe, eles vêm com a equipe preparada, técnicos, enfermeiros. Nós somos simplesmente assistentes, né? Somos assistentes, aspirantes às vezes de ser assistente, porque a gente nem se acha no merecimento disso. Mas nós somos isso e nós trabalhamos ativamente. Uma casa espírita trabalha ativamente e a gente precisa dessa conexão. É a sensibilidade nossa, é a nossa sinceridade como trabalhadores, sabendo que nós somos ainda falhos, imperfeitos, mas estamos aqui ativos, estamos tentando colocar em prática o que a gente aprende na teoria. O que é uma casa espírita, também além de ser um hospital. Uma figurinha lá. O que vocês acham? Alguém precisa... Uma casa espírita séria tem um corpo de dirigentes, né, que cuida para as portas ficarem abertas, para que exista uma estrutura
educativa, uma estrutura de trabalhos, uma estrutura de organização e de oficina para que a gente use as ferramentas que nós temos e a gente aproveite. Nós estamos nessa comunidade desde 1999. Um esforço tremendo. Uma das coisas que eu participo desse lado da casa, porque tem vários departamentos. Eu participo do departamento da contabilidade. E eu assumi em 2019. Então, fizemos contabilidade de 2019, 2020 e 2021. Eu fiquei pasmo. Desculpa, a Lívia talvez até vai me demitir. Lívia não, a diretoria vai me demitir. Mas, assim, bem ao passando, eu fiquei pasmo porque nós registramos perda. E depois, no ano seguinte, mais perda. E a gente, só no ano passado, que a gente teve uma pequena recuperação. Ou seja, o Centro Espírita vive de doações. A gente vende lá na cantina, na livraria, mas a gente tem despesa para comprar aquilo. E o que a realidade é que nós mantemos as portas abertas aqui por conta de muito esforço e de muita, como eu digo, não é sorte, porque a gente, consciência. Mas se nós tivéssemos um pouquinho mais de compromisso, talvez não estaríamos mais pagando aluguel, porque a gente paga aluguel desde 99, nós estamos falando o quê? De 23 anos, né? Podia estar pagando mortgage. Mas quem sabe no futuro a gente conquiste uma maturidade como organização para a gente ter menos... para a gente garantir o futuro, porque a gente está aqui hoje, daqui a 20 anos, será que a gente... Como que vai estar, né? A nossa casa espírita. Nós somos um templo, né? O T de templo. E é onde a gente tem um encontro mais íntimo assim, com Jesus, a gente busca Ele como nosso irmão maior, nós estamos juntos, e de educandário, de escola, né? A gente tem aqui nas terças-feiras, a gente busca aprender mais, desenvolver mais o que a doutrina nos ensina, o L de lar, que é como se nós estivéssemos na nossa casa, e aí a gente dando os nossos passinhos, crescendo. Essa é a casa espírita. Um hospital, uma organização, um templo, uma escola, um lar. Eu trouxe para a gente fechar aqui, o Haroldo, na verdade, é no livro Os Mensageiros, eu vou passar aqui rapidamente, aqui lá no 45, ele está falando do prefácio do livro, aqui. Restrito a essa conclusão. Só para rapidamente, enquanto a gente está fazendo a nossa conclusão, o Emmanuel faz o prefácio dessa obra do André Luiz, Os Mensageiros. E o que o Emmanuel coloca nesse finalzinho desse prefácio é muito importante, porque chama exatamente a nossa atenção enquanto espíritas em como a gente deve se comportar, como a gente deve prezar por filosófica. Por ser espíritas, e o que a gente deve fazer em ser espírita. Mas o objetivo é a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo nos dias que correm. Ou seja, hoje, nós temos nas mãos as ferramentas do aprimoramento. Hoje, nós temos nas mãos os instrumentos para o nosso aprimoramento espiritual. Aprimoramento da nossa inteligência, aprimoramento do nosso sentimento, aprimoramento da nossa ação, do nosso agir, do nosso comportamento. Hoje. É hoje. É hoje que nós temos essa oportunidade. O tempo presente, a vida presente. E é isso que o Emmanuel está dizendo.
Ele está dizendo assim: aproveitem. Não deixa para depois, não deixa para o mundo espiritual o que você precisa fazer agora na encarnação. Porque senão vai perder a oportunidade. Vai perder a oportunidade. Felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus. Então, a pergunta que todos nós temos que fazer aqui, vejam, nós temos 1.760 pessoas nessa live. A pergunta que cada um de nós tem que se fazer é: qual é o meu local de serviço na terra? Qual é o meu posto de trabalho na terra, nessa presente encarnação? O que me compete? Qual a vontade de Deus a meu respeito? Não é a respeito do outro. Porque a gente fica preocupado com a vontade de Deus a respeito do outro. O outro, Deus cuida. A pergunta é: qual a vontade de Deus a meu respeito? A meu respeito. Qual o meu lugar de serviço? O Espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente. Eu vou parar por Olha aqui, isso. porque por causa do nosso tempo, eu recomendo que vocês dêem uma olhadinha. Ele faz um estudo muito bom, ele fez um estudo do Nosso Lar, ele está fazendo agora ele está na segunda parte, no segundo capítulo dos Mensageiros. Mas muito mais que isso. Perdão. Então, gente, eu achei interessante essa passagem que o Haroldo traz. A gente tem que olhar em volta da gente aqui e agora. A resposta que eu recebi do plano espiritual é que cuide do que você sente no seu coração que você precisa cuidar. Não fique só olhando só para você e das suas necessidades. Ao tempo que você faz isso, você cuida também daqueles que dependem de você. E não sejam tímidos em pedir ajuda. Nós estamos aqui. Deus jamais nos abandona. Deus jamais vai deixar qualquer um de nós aqui sozinhos, sem inspiração. Busca essa sensibilidade. Vamos buscar não só Jesus no sentido da figura profética, mas do nosso irmão maior. Né? Adoro essa foto aqui no final. Vamos ver se a gente... Eu não sei se os nossos amigos aí conseguem passar para frente, porque aqui não... Eu fiquei preso aqui, mas aquela foto que a gente tinha lá no comecinho, tá? Beleza. Ele já vai colocar aqui. Jesus, ele é o Espírito, ele é o Espírito perfeito que nós vamos e aspiramos ser. E ele caminha de mãos dadas conosco. Quando a gente não sente a presença dele assim, com certeza nós temos o nosso amigo espiritual que está ali cuidando da gente. Eu tenho certeza que não foi só a minha experiência, a experiência de todos os nós, que nós podemos contar com eles. Boa noite para vocês, que esse espírito de Natal encha a casa de vocês e o coração de vocês com muito amor. Muito obrigado.